Boa noite, sejam bem-vindos a mais uma emissão dos Estudos Centrais. Estamos aqui para tratar mais um tema que consideramos pertinente para o esclarecimento daquela que é a verdade dos factos e a verdade bíblica e, neste caso, a verdade histórica também. E hoje, indo já diretamente para o assunto, sem mais delongas, vamos falar da evidência histórica de Jesus. Mais uma vez connosco está o pastor António Páscoa. Boa noite, pastor António Páscoa. Boa noite, Sérgio. Está tudo bem? Tudo bem, obrigado. E você? Também, obrigado. Tudo ótimo. Vamos ter aqui uma pequena conversa sobre este assunto, tão pertinente e tão falado por pessoas por esse mundo fora, cristãos, não cristãos, ateus, agnósticos, enfim, praticantes e membros de outras religiões que não cristãs. O que é facto é que Jesus é uma personagem central da humanidade. Quer se acredite, quer não se acredite, é sem dúvida uma personagem central. Exato. E, portanto, acho que é pertinente falarmos um bocadinho sobre a evidência histórica de Jesus. De facto, Jesus existiu como pessoa, passou por cá, fez aquilo que a história diz, ou que as pessoas dizem que ele fez, não fez, enfim, vamos falar um bocadinho sobre isso. Antes de começarmos, só convidar todas as pessoas a subscreverem o nosso canal, a ativarem as notificações no YouTube também, a partilharem este vídeo e outros com todas as pessoas que quiserem, que entenderem. O nosso objetivo é chegar ao maior número possível de pessoas, porque temos apenas como alvo o esclarecimento dos factos, da verdade, ajudar, se pudermos ser úteis a alguém, naturalmente estamos cá para isso, é o nosso principal papel nesta vida, é ajudar pessoas. Exato. Não defendemos qualquer tipo de ideologia religiosa ou outra, embora quer eu, quer o pastor António Páscoa sejamos cristãos, como é evidente. Exato. Penso que isso é evidente, fica evidente das nossas conversas, Claro. mas respeitamos toda e qualquer ideologia, toda e qualquer fé, tem o máximo e merece o máximo de respeito da nossa parte. E gostava que isto ficasse aqui claro. Muito bem, então vamos ao nosso tema, Jesus e a evidência histórica. Para falarmos da evidência histórica de Jesus, temos que falar de fontes, porque a história baseia-se em fontes. E eu começava por perguntar ao pastor António Páscoa quais são as fontes históricas em que nós nos podemos basear para afirmar que Jesus existiu como homem e que viveu durante algum tempo neste planeta Terra. Sim. Boa noite a todos, então. Olha, Sérgio, hoje em dia, nenhum historiador sério põe em causa a existência histórica de Jesus. 98, 99% de facto afirmam que Jesus, o homem chamado Jesus, que nasceu em Belém, da Judeia, que viveu em Nazaré, é uma evidência histórica, não há como negar. Em cerca de 1700 anos de história, ninguém pôs em causa a existência física de Jesus. Só que no movimento chamado iluminista, na Alemanha do século XVII, XVIII, é que se começou a levantar esta questão, a procurar dar respostas racionais para aquilo que os evangelhos anunciavam. Mas, de facto, os documentos que mais falam e que são mais conhecidos sobre Jesus, que falam sobre Jesus, são os evangelhos da Bíblia, sem dúvida. Mateus, Marcos, Lucas e João, que são vistos por a maior parte dos especialistas como fontes históricas credíveis. Há um grande historiador conhecido que ele faz referência ao Evangelho de Lucas e diz que Lucas merece estar na estante dos maiores historiadores que o mundo já conheceu, referindo-se especificamente ao Evangelho de Lucas e ao evangelista Lucas. Entretanto, há muitos outros textos que nós não vamos fazer uma análise exaustiva, porque era impossível, nós não tínhamos tempo para isso. Mas existem os textos apócrifos que falam de Jesus, os textos gnósticos que falam de Jesus, existem textos de historiadores que também falam de Jesus
E eu vou tirar 1 minuto ou 2 só para citar alguns textos de historiadores antigos que fazem referência, e outros. Há textos de procônsulos e outras pessoas que viveram naquele tempo, e também textos do Talmud. O Talmud é uma coleção de livros judaicos onde registram a lei, interpretações da lei, lendas e factos históricos daquele tempo. E então, passando para esses textos de historiadores antigos que são reconhecidos no meio académico, que falam sobre Jesus, o principal deles é Flávio Josefos, que era um judeu que nasceu na década de 30, entre 30 e 40, foi quase contemporâneo de Jesus. E ele, sendo judeu, tinha a cidadania romana, e ele registou, aliás, tenho aqui para quem quiser ver, e isto qualquer pessoa pode comprar numa livraria ou então sacar da internet de forma gratuita, que é a obra de Flávio Josefo, A História dos Hebreus, Guerras Judaicas, e há um parágrafo em que Flávio Josefo dedica a Jesus. E é um historiador que está a falar. Aliás, tudo indica que este homem nunca se converteu a Cristo. Ele apenas limitava-se a registrar factos da história da nação judaica. E ele diz assim: nesse mesmo tempo, apareceu Jesus, que era um homem sábio, se todavia devemos considerá-lo simplesmente como um homem. As suas obras eram admiráveis. Ele ensinava os que tinham prazer em serem instruídos na verdade, e foi seguido não somente por muitos judeus, mas também por muitos gentios. Era o Cristo. Os mais ilustres da nossa nação acusaram-no perante Pilatos, e ele fê-lo crucificar. Os que o haviam amado durante a vida não o abandonaram depois da morte. Ele lhes apareceu ressuscitado e vivo ao terceiro dia, como os santos profetas o tinham predito. E que ele faria muitos outros milagres. É dele que os cristãos que vemos ainda hoje tiraram o nome. Então, um historiador judeu está a afirmar aqui vários factos relacionados com Jesus. Que ele era o Cristo, que ele ensinou a nação judaica, que teve muitos judeus como seguidores, gentios também, que fez muitos milagres, que Pilatos o mandou crucificar e que ressuscitou e foi visto vivo depois do terceiro dia. E isto não é a Bíblia que está a falar. Deixa-me só fazer aqui uma pergunta, Sim. porque suscitou-me aqui a curiosidade. Flávio José, sendo judeu, naturalmente, e não havendo parte deste princípio, corrija-me se eu estiver errado, Sim. Não há evidências de que ele se tenha convertido ao cristianismo, certo? Exato. Então, ele sendo judeu, não acreditava que Jesus fosse o seu Salvador, pelo menos o seu Salvador pessoal. Sim, sim. Certo? Sim. Portanto, sim. como judeu, ainda estaria à espera do Messias, que há de vir. O há de vir, entre aspas, para nós, mas sem aspas para os judeus. A minha pergunta é, quando ele deixa registrar que Jesus, o Jesus que ele fala, que sabemos que é o Jesus histórico, é o Cristo, sim, sim. Ele de alguma forma está-se a identificar, eu sei que isto pode ser especulativo, mas sim. gostava de mas é pertinente a questão. Será que estava-se a identificar com o cristianismo de alguma maneira, até porque ele fala da ressurreição, dos milagres, enfim, os milagres, penso que não há grande dúvida sobre eles, porque são muitos os relatos que existem dos milagres. Mas sim, a ressurreição já é uma questão que é mais polémica para algumas pessoas. Mas temos um historiador a afirmar que esse Jesus apareceu vivo e ressuscitado após o terceiro dia. Ao dizer isto e ao dizer que ele é o Cristo, não se estaria a identificar um bocadinho com o cristianismo também? Olha, os dados que existem levam a entender que ele nunca se terá convertido a Cristo, embora, evidentemente, ninguém pode fazer essa afirmação. O que é possível é que ele registra a fé que existia na altura. Ele era o Cristo para as populações, para o povo, para os seus seguidores,
não quer dizer obrigatoriamente que ele o visse como o Cristo. Ele está a registar aquilo que a população, parte da nação judaica, como eles viam Jesus. Agora, ninguém poderá afirmar, obviamente, que ele não terá reconhecido Jesus como o Cristo, como o seu Cristo, como o Messias prometido da sua nação. Mas penso que será o mais sensato é ele registar a fé que ele encontrou. Ele era o Cristo para quem? Para as populações, para os seguidores. Mas o importante aqui é que é um facto que ele constatou. Okay. Que ele, para escrever as suas obras, ele teve que fazer trabalho de investigação, porque os volumes são enormes. São enormes. Então ele teve que fazer muito trabalho de investigação, consultar muitas pessoas. Aliás, terá levado muitos anos, certamente, a fazer esta obra. Então ele naturalmente andou a pesquisar e a consultar cristãos, não é? Pessoas que estavam identificadas com Cristo e tinham informação acerca dele. Mas o importante aqui, se ele queria ou não, pronto, é uma dúvida que ficará, que continuará a pairar. Exatamente. Agora, o importante aqui é a afirmação que ele faz. Okay. Então, Jesus, o Cristo, não é apenas mencionado nos Evangelhos. Sérgio, eu não sei se você já ouviu alguma vez isto. Eu já ouvi inúmeras vezes. Páscoa, o Cristo, o Jesus em que tu acreditas, está na Bíblia. Eu sei lá se a Bíblia se é verdade, se é um livro inventado. Eu já ouvi isto muitas vezes. E eu sei que há pessoas que têm dúvidas, e são dúvidas absolutamente legítimas. E são sinceras. E pessoas, e se calhar até esta emissão será especialmente dirigida para essas pessoas que precisam de factos científicos para ter a sua base, para ter uma base científica na sua fé. Percebe? E existem outros textos que rapidamente também vou citar, por exemplo, o Talmud, mas este aqui já é uma crítica a Jesus. É uma crítica destrutiva. Mas antes de passar ao Talmud, deixe-me só ok. Sim, diga. Dizer aqui uma coisa. Se Flávio Josefo nasceu entre 30 a 40, digamos assim, da época, portanto, depois de Cristo, vamos dizer assim, da forma como nós dividimos o calendário, e partindo do princípio que ele terá que ter tido a sua formação para depois se tornar historiador, vamos, enfim, apontar aí, digamos que um mestre na altura teria que ter pelo menos 30 anos, não é? Portanto, que seja pai para o ano 60, 70, podemos concluir que os escritos de Flávio Josefo, alguns deles foram até antes de alguns livros da Bíblia, do Novo Testamento, nomeadamente. Exatamente. Ou até equiparados no tempo em que foram escritos, portanto, escritos ao mesmo tempo. Estou a fazer o raciocínio certo. Sim, aliás, o primeiro livro do Novo Testamento que se sabe que foi escrito foi a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, que terá sido mais ou menos por essa altura. Ok. Os Evangelhos vieram depois aliás, o texto de Flávio Josefo é anterior a praticamente tudo aquilo que é Novo Testamento. Ok. Então, ele não terá sido influenciado de maneira nenhuma pelo Novo Testamento que nós temos. Era essa questão que eu gostava que ficasse esclarecida. Okay? Exatamente. Ele não foi influenciado pelo que chamamos Bíblia a escrever aquilo que escreveu. Ok. Então, exatamente. Estando esclarecido, passamos ao que o Talmud registra sobre Jesus. O Talmud diz o seguinte, e é uma crítica destrutiva a Jesus, mas o importante aqui é que confirma a existência dele. Certo. Na véspera da Páscoa, eles penduraram Yeshu, que é Jesus, a que está a referir. Ele ia ser apedrejado por prática de magia. Estavam a referir-se aos milagres que ele fazia, mas eles entendiam como práticas mágicas. E por enganar Israel e fazê-lo desviar. Eles o penduraram na véspera da Páscoa. Okay. Então, o Talmud confirma a historicidade de Jesus, de alguém que, de facto, passou por esta terra. Tácito,
Tácito é o maior historiador romano que se conhece. Aliás, há a obra dele, que é muito conhecida, que também podem encontrar na internet de forma gratuita ou numa livraria, que é Anais de Tácito. E Tácito diz assim: para destruir o boato que o acusava do incêndio de Roma, Nero supôs culpados e infringiu tormentos requintadíssimos àqueles cujas abominações os faziam detestar, e a quem a multidão chamava de cristãos. Ou seja, numa linguagem mais simples, Nero estava a ser acusado de incendiar Roma, e Nero pôs a culpa nos cristãos. É disto que Tácito está a falar. Exatamente. E depois Tácito diz assim: este nome que é cristão lhes vem de Cristo, que sob o principado de Tibério, o procurador Pôncio Pilatos entregara ao suplício, ou seja, à morte. Então, o maior historiador romano que se conhece fala do facto histórico de Jesus. Então, não é só o Evangelho, não são só os Evangelhos, não é? E para terminar esta parte, Plínio Moço diz assim: este não era historiador, foi um procônsul da Ásia, e diz assim: os cristãos têm como hábito reunir-se em um dia fixo, antes do nascer do sol, e dirigir palavras a Cristo como se este fosse um Deus. Ok. Olha, era impossível nós estarmos aqui a falar sobre todo, não tínhamos tempo para isso. Okay. Deixa-me só fazer uma questão que acho que é importante o esclarecimento, porque nós falamos aqui de Talmud partindo do princípio que toda a gente sabe o que é, mas pode haver pessoas que nos ouvem que não sabem o que é. Pode só dar essa breve explicação, por favor, do que é o Talmud? Sim, o Talmud é uma coleção de... Aliás, é uma coleção bastante grande, vários volumes da nação judaica, e onde registra vários factos, a lei de Moisés, interpretações da lei, lendas, algumas das lendas que eu já mencionei em edições anteriores estão no Talmud. E também factos históricos. Digamos, é uma coletânea, uma coleção que tem vários assuntos lá envolvidos, mas claro, uma coleção dos judeus. Dos judeus, relacionada com a vida judaica. Exatamente, exclusivamente. Muito bem. Já falámos aqui do Flávio Josefo, dos livros da Bíblia que foram escritos após, ou pelo menos não falámos dos livros da Bíblia, mas referimos aqui Lucas. Há aqui um aspecto que é sempre pertinente para quem tem dúvidas sobre estas questões, que é a credibilidade dos evangelhos. Lucas, sabemos que foi médico e, portanto, teria uma formação acima dos outros, essa formação académica, acima dos outros discípulos, não é? E, portanto, se calhar dizer que Lucas escreveu e foi um excelente historiador não será muito difícil de acreditar, atendendo à sua formação. Claro. Mas Mateus, Marcos, enfim, certamente não tinham essa formação, e, no entanto, há evangelhos com o seu nome, assim como João. A questão que é pertinente é qual é, no fundo, a credibilidade que os 4 evangelhos do Novo Testamento têm e que nos podem ajudar a confirmar ou não a historicidade de Jesus. Sim. Olha, é aceite, em termos gerais, a credibilidade histórica dos evangelhos, com algum pormenor ou outro que alguns especialistas põem em causa. Os evangelhos foram escritos por pessoas diferentes, não é? Que tiveram visões diferentes do mesmo assunto, não é? Nós, se formos, por exemplo, para a Serra da Estrela, dependendo do local por onde vamos, nós vemos coisas diferentes, e é a mesma Serra da Estrela, não é? Então, nada disso invalida alguns pormenores diferentes. Aliás, até antes pelo contrário, se todos os evangelistas, aliás, e em jornalismo e em advocacia, sabe-se que quando várias histórias relativamente à mesma notícia é rigorosamente igual, há uma grande probabilidade de ter sido inventada. Exatamente. Quando é exatamente tudo igual. Agora, quando há diversidade nos comentários,
isso é um indício de que de facto terá acontecido. E de facto a diversidade, a forma como os evangelistas abordam. Sérgio, é interessante, as primeiras testemunhas da ressurreição de Jesus foram mulheres. Exatamente. Quem lê os evangelhos sabe disso. Se alguém quisesse inventar uma história de uma ressurreição, ninguém poria uma mulher a testemunhar em primeiro lugar. E porquê? Porque o testemunho das mulheres não era válido. Aliás, naquele tempo, uma mulher não testemunhava em tribunal. O testemunho dela não era válido. Então, imagine que eu ou você vivíamos naquela altura e queríamos inventar uma história e passá-la por verdadeira. Nós teríamos o cuidado de pôr homens como testemunhas da ressurreição e não mulheres. Então, só o facto de pôr mulheres, isto já é um indício forte da sua veracidade, da sua autenticidade. Porque ninguém poria mulheres a testemunhar da ressurreição se fosse uma história inventada. Sim, faz todo sentido. Aliás, os especialistas, chama-se a isto a evidência interna, que faz parte do critério que os especialistas usam para determinar a veracidade ou não de um texto. Outro facto, nos evangelhos nós vemos várias vezes as falhas dos discípulos, os erros que eles cometeram. Jesus, perdoem uma expressão, teve que lhes dar uns puxões de orelhas de vez em quando. A falta de embelezamento, a autenticidade, a genuinidade que se encontra nos evangelhos é uma prova clara da sua veracidade. Isto é evidência interna. A evidência externa, claro que muitos dos relatos dos evangelhos são confirmados não só pelos textos que que eu acabei de mencionar, mas de muitos outros relatos. João Batista, a prisão de João Batista, os evangelhos não falam do nome da prisão onde João Batista foi colocado. Flávio José fala do nome da prisão. Flávio José fala de Tiago, irmão de Jesus. Então há muitos factos nos evangelhos que são mencionados noutros textos seculares que nada têm a ver com a Bíblia. Ok. E Sérgio, por exemplo, outro aspecto que é utilizado pelos especialistas, imagine, algumas pessoas já me colocaram também esta questão. Páscoa, como é que tu provas que os textos da Bíblia não foram alterados com os anos? Qual é a prova que hoje o texto dos evangelhos é exatamente como o primeiro que foi escrito? Não é? Costuma-se dizer que quem conta um conto acrescenta um ponto. Acrescenta-lhe um ponto, exatamente. Exatamente. Como é que nós podemos olhar para os evangelhos e ter a certeza que no primeiro evangelho era exatamente aquilo que estava lá? De uma forma muito simples e resumida, digo o seguinte: o Novo Testamento é mundialmente conhecido como o livro com a maior quantidade de cópias antes da invenção da imprensa. E nos clássicos da antiguidade, o número de cópias dos manuscritos preservados e a proximidade dos eventos são determinantes para confirmar a sua historicidade, a sua veracidade e o facto de não haver alteração no texto. Só para dar um exemplo muito simples, o manuscrito mais antigo que existe dos evangelhos é o papiro P52, que é um fragmento do Evangelho de João, que está datado do ano 120. João terá morrido, em geral se concorda com isto, terá morrido no ano 100. Então, esse fragmento do papiro é de apenas 20 anos após João ter escrito o Evangelho. 20 anos. Só para quem nos ouve ter uma ideia, por exemplo, a Ilíade de Homero, que era considerada a Bíblia dos gregos, tem os manuscritos que existem, os manuscritos mais antigos datam de
1100 depois de Cristo. 1100 depois de Cristo. E pensa-se que a Ilíada de Homero terá sido escrito em 800 antes de Cristo. Ou seja, são quase 2000 anos entre o original e o manuscrito mais antigo. 2000 anos. E ninguém põe em causa. Eu penso que expliquei de uma forma simples que dá para perceber. Enquanto o Evangelho de João são apenas 20 anos, o fragmento do manuscrito mais antigo em relação ao original, a Ilíada de Homero, são quase 2000 anos de diferença. O Anais de Tácito também tem centenas de anos, a obra que eu citei há pouco, tem centenas de anos de diferença entre o original e o manuscrito mais antigo. Então, o Novo Testamento ganha, mas nem há comparação possível. Eu já ouvi alguns comentários históricos sobre isso e para nós que não somos historiadores, e para as pessoas que não são historiadoras, 20 anos pode parecer uma eternidade. Pensar em 20 anos a história muda muito. Não. A verdade é que não é assim. Isso, não é assim. Portanto, esses exemplos que está a dar são alguns entre muitos que há em que o facto original face aos registros mais antigos, de facto, o Novo Testamento ganha por 10-0, como se costuma dizer, na brincadeira. Nem há comparação possível, comparação possível. Aos livros históricos mais conhecidos e mais aceitos como verdadeiros. Podia citar outros exemplos, não temos tempo para isso, mas só um aspecto também muito rápido, Sérgio, é que, por exemplo, o número de manuscritos também pesa quando se determina a historicidade, a veracidade, a autenticidade de um texto. Exatamente. Só para terem uma ideia, a Ilíada de Homero tem 643 manuscritos. Apenas. E 2000 anos mais tarde. De 2000 anos mais tarde. Anais de Tácito também tem quase 1000 anos de diferença do original e são cerca de 800. São pouquíssimos os manuscritos que existem. Em relação ao Novo Testamento, e claro, refiro-me até muito especialmente aos Evangelhos, os manuscritos são 5500. Só de manuscritos. Se formos falar em lecionários, para além dos manuscritos, lecionários, citações livres, versões em latim, cópias síriacas e outras, o número só para quase 25 mil. Então, é que não há dúvida, só não vê quem não quer ver. Okay. Por exemplo, deixem-me agora brincar um bocadinho com a citação. Só quem quer ser do contra. Mas analisando os factos, não há como negar o número de manuscritos e a proximidade do original. Sem dúvida. Mas há aqui um aspecto que é pertinente e também gostava que nos ajudasse a perceber isto. Jesus viveu na Jerusalém, na Judeia, enfim, naquela terra, no meio dos judeus, numa altura em que quem dominava a terra eram romanos. Quem dominava aquela localidade eram romanos. Sim, a Judeia era uma província romana. Exatamente. E a questão é que não existe documentação romana referente a Jesus. Como é que nós podemos explicar isto? Olha, de uma forma muito simples. Muito simples. Para as autoridades romanas, Jesus era sempre um judeu, talvez um louco, um criminoso, um revolucionário, um judeu insignificante, como a maior parte dos judeus, a maior parte dos judeus eram vistos como pessoas insignificantes para as autoridades romanas. Sérgio, é sabido que dezenas, se não centenas de milhares de judeus foram crucificados. Por exemplo, no ano 70, quando Jerusalém foi destruída,
muitos milhares, muitas dezenas de milhares de judeus foram crucificados. E a Judeia era vista, aliás, nenhum governador queria ir para a Judeia. Achava um sítio, a documentação que existe, achava um sítio detestável, nenhum governador queria ir para lá. Era um povo difícil de lidar. Então, muitos judeus foram mortos, uns crucificados, outros de outras formas, mas crucificados foram imensos. E não há um único registro, eles não tinham o hábito de fazer registro dos crucificados. E como Jesus era visto apenas como um judeu insignificante, mais um revolucionário, como tantos outros que surgiram, um louco, um maníaco, sei lá o quê, então foi simplesmente um judeu que foi condenado à morte e crucificado, por esta simples razão. Era isso que eu ia referir também, é que a história também nos relata várias tentativas de revolução por parte de alguns judeus do Império Romano. Portanto, isso também ajudará, se calhar, a explicar a ausência de registros por parte dos romanos. Se calhar consideravam que era quase uma prática comum, entre aspas, haver sempre alguém que dissesse, embora Jesus não queria, isso é muito claro, não queria ganhar a guerra política, não era esse o objetivo dele. Claro, o reino claro. dele, ele próprio diz, o reino não é deste mundo, portanto não era Exatamente. esse o objetivo, mas havia quem o visse também como revolucionário nesse aspecto. E sim. Para os romanos, se calhar, era mais um, não é? Mais claro. um dos revolucionários, não é? Sim, ou seja, mesmo alguns historiadores acham que Jesus era um zelota. A Bíblia não fala, não refere muito este grupo. Era mais um partido político. E os zelotas eram conhecidos por terem ações de guerra no sentido de expulsar os romanos da Judeia. E houve vários homens que se levantaram ao longo da história, os próprios evangelhos mencionam, até eram vistos como messias, que se levantavam, juntavam um grupo de homens armados, o que é certo, aliás, no livro de Atos também fala deles. Sim, exatamente. A maior parte deles foram apanhados, mortos, e o grupo que o seguia foi disperso. Certo. Com Jesus, para as autoridades romanas era mais um. Era mais um, se calhar mais um zelota, que ia ter o mesmo destino, e que de facto teve. Sim. Os outros supostos messias foram crucificados, e este Messias, que era de facto um Messias, Jesus também foi crucificado. Ou seja, era mais um dentre outros. Dentre outros, ok. Exatamente. Então, como pergunta final, até porque o nosso tempo está mesmo a chegar ao fim, acho que cabe, enquadra-se bem perguntar, afinal, quem era Jesus? Pois, para essa questão, Sérgio, só há três respostas possíveis. Não é uma, são três. Ok. A primeira é, ou Jesus era um doente mental, e esta é uma hipótese que muitas pessoas colocam. Ele acreditava sinceramente que era uma coisa, acreditava piamente naquilo e ensinava sobre aquilo, mas era uma pessoa que sofria de uma patologia. Ou seja, acreditava em alguém que não era, efetivamente. Exatamente. Ok. Entre algumas patologias, a esquizofrenia está muito nesta área, nesta dimensão. Ok. E há quem veja Jesus como um doente mental, não é? Admite a possibilidade, ele acreditava naquilo, afirmava com toda a convicção, mas era uma patologia, era uma doença mental que ele tinha. Ou seja, acreditava numa ilusão. Ok. A segunda resposta, um mentiroso, sabia bem que não era, mas afirmava ser para enganar o povo. Ok. Não é? Ou então a terceira, que ele era quem afirmava ser. E todas estas respostas estão em cima da mesa. Ou um doente mental, ou um mentiroso, ou de facto era quem afirmava ser. E para esclarecer e para chegarmos ao final desta nossa conversa, que é sempre agradável, Exatamente. Eu vou citar alguns psiquiatras. Porque quando se trata em doença mental, mentiroso compulsivo, é importante ver a opinião de psiquiatras. Então, entre inúmeros
que eu já ouvi, que eu já li, inclusive psicólogos. Eu vou citar dois que são muito conhecidos. Auguste Curie, um psiquiatra e autor muito conhecido. Ele é conhecido pelo trabalho na área da inteligência multifocal. Ele era um ateu convicto. Quem já leu a sua biografia sabe, ele era um ateu convicto e um dia decidiu analisar o perfil psicológico de Jesus. Começou a ler os Evangelhos, mas a abordagem era mais no aspecto psiquiátrico. E ele chegou à conclusão que Jesus nunca poderia ser um doente mental, porque não apresentava sintomas de doença mental, porque, Sérgio, é inevitável. Eu, ao longo da minha vida, e principalmente no meu trabalho de cristão, por vários locais onde já passei, pelo país inteiro, eu já lidei com pessoas com problemas de saúde mental. E vê-se claramente nos comportamentos, no diálogo que têm, entre outros aspectos. E então, o Auguste Curie, ele diz, aliás, ele tem uma frase muito interessante, que ele uma vez falou com um jornalista e disse que crer em Cristo é o ato de maior inteligência que o homem pode ter. Um psiquiatra. Então, se Jesus era um doente mental ou um mentiroso compulsivo, um psiquiatra não ia dizer que crer em Jesus é o maior ato de inteligência que o ser humano pode ter. Acho que toda a gente percebe isto. Exatamente. Não é? E outro psiquiatra, que ele é uma autoridade no assunto, ele é um cientista da Universidade de Oxford, também psiquiatra, o Dr. Frederick Lee. Eu assisti a uma palestra que ele, não foi bem palestra, era mais um debate, onde estavam teólogos, jornalistas, e ele como psiquiatra, numa mesa redonda onde os assuntos eram colocados, e fizeram esta pergunta ao Dr. Frederick Lee. Olha, como psiquiatra, como cientista nesta área, quando você lê os Evangelhos, qual é a sua opinião? Terá sido escritas por pessoas perturbadas que inventaram uma história? Do ponto de vista da psiquiatria, qual é a opinião que você tem quando lê os Evangelhos? E ele disse, olha, como psiquiatra só posso dizer uma coisa. Ao ler os Evangelhos, eu chego à conclusão que tem que ser verdade o que lá está escrito. Tem que ser verdade. Não tem como pensar que é mentira ou que é uma história inventada por alguém com perturbações. E ele disse, eu ao longo da minha vida tenho lidado com pessoas com muitas perturbações mentais, afirmam ser Napoleão, Sócrates, Aristóteles, afirmam ser Jesus Cristo, afirmam ser o próprio Deus, ele a dizer. E ele disse, mas quando analiso as palavras de Jesus nos Evangelhos, é de uma pessoa mentalmente sã, equilibrada, com bom senso, sensata, e ele disse, Jesus tem que ser quem ele afirmou ser. Não há outra resposta. Não há como negar isto. Então, Jesus, não há a menor evidência de ser um doente mental, muito menos um mentiroso. Jesus era, de facto, era e continua a ser, porque ele está vivo, ressuscitou, quem ele afirmou ser. O Filho de Deus, o caminho, a verdade e a vida, a luz do mundo, a água viva. E ele afirmou que quem cresce nele passava da morte para a vida. Então, em resumo final, Sérgio, e para todas as pessoas que nos estão a ouvir, há provas mais do que suficientes, para além dos Evangelhos, de que Jesus de facto passou por esta terra, e que ele de facto foi quem afirmou ser. E que as histórias que nós lemos nos Evangelhos são confirmadas por inúmeros textos chamados seculares, e que Jesus morreu, ressuscitou, que, como diz Auguste Curie, é um ato de inteligência crer nele, e eu sou uma das pessoas que creio, você também, não é? E que confiar nele é algo que pode mudar a nossa vida, trazer-nos paz, quietude,
E Sérgio, neste período difícil que eu passei de saúde, um dos fatores importantes que eu tive presente foi a minha fé em Jesus. Na luta contra um linfoma, como já mencionei várias vezes, onde sabia que a minha vida estava em risco, mas a paz que eu senti ao longo deste processo todo, eu não consigo descrever em palavras. É muito bom. E a minha fé em Jesus, de facto, foi determinante. E acho que não há melhor forma de terminar, efetivamente, esta conversa com este testemunho real, vivo, recente, claro, porque claro. é outra coisa que eu aprecio bastante, são as experiências recentes que nós vamos tendo ao longo da vida com Jesus, e isso acho que é determinante também para que os outros possam perceber a diferença que ele faz na nossa vida. Claro. Pastor António Páscoa, muito obrigado. Foi mais uma vez um gosto. Estas conversas são sempre curtas, mas pronto, o tempo não joga a nosso favor, mas pronto, vamos ter mais oportunidades para voltar a falar. Claro que sim. Mais uma vez agradeço a todos os que vão ver esta emissão. Espero que possam compartilhar, possam enviar as vossas dúvidas, se ficaram dúvidas sobre este assunto ou outro qualquer, enviar para o nosso endereço de e-mail, estudoscentrais@gmail.com. Teremos todo o gosto em responder às vossas questões. E mais uma vez convido a subscrever, a partilhar, a falarem deste trabalho. É a melhor forma de nos ajudarem a podermos continuar a levar este esclarecimento e esta ajuda a todos aqueles que precisarem. Muito obrigado mais uma vez, boa noite e até à próxima, se Deus quiser. Obrigado, Sérgio, e um abraço a todos. Um abraço. Um bom fim de semana. Obrigado. Adeus.